Então hoje a gente vai debater com eles que há anos levam muita informação aqui nas redes sociais e o quanto a gente precisa de fato estar atento à prevenção. Doutor Domingos sempre comenta a questão da gente, para tratar o indivíduo, a gente precisa ir além, não é um simples probleminha, é tudo muito sistêmico. Então eu queria até abrir o nosso, esse nosso momento aqui, a gente vai ter algumas questões pontuais de ilustração que as meninas separaram, mas ouvindo de vocês o que hoje é importante entender como a prevenção neste Outubro Rosa, porque eu acho que vai muito além do câncer e do câncer de mama, é um mês dedicado à mulher, né? Com certeza. Bom, mais do que só o Outubro Rosa, acho que é importante a gente passar essa consciência para a população da gente se cuidar a vida inteira, o ano inteiro, não é só no mês de outubro. Claro que as campanhas internacionais, todo mundo está fazendo esse levantamento, mas que não seja só no mês de outubro. Porque o que eu pego muito, Carol, é isso, você vê a mulher que trabalha, cuida da casa, dos filhos, da família inteira, se tem alguém doente na família, ela vai lá, fica junto, mas muitas vezes ela esquece do corpo dela, como se não existisse, né? Então ela faz do bom e do melhor para todos, só que ela muitas vezes não come direito, come qualquer coisa, come um fast food, come alguma coisa pronta ali e tal, não vai no médico, mas se precisar leva alguém ao médico. Então acho que o primeiro entendimento dessa campanha toda é a gente conscientizar a mulher dela se amar, se respeitar. Eu sempre falo, mulher que se ama se cuida. Então que ela possa fazer os exames dela de prevenção e não só focar em exames, né? A busca de doenças. Não, pelo contrário, viver uma vida, e a pauta de hoje a gente quis trazer isso. Como que o nosso estilo de vida, a nossa qualidade de vida pode impactar, não só no câncer de mama, mas com diversas outras doenças. E é mais ou menos isso que a gente já discutiu algumas vezes, né, doutor Domingos, em outras pautas, até com outros temas ligados à alimentação, a estilo de vida, mas que de fato a gente só vai atrás quando aparece algum sintoma. Hoje a gente fala muito da medicina preventiva, né? E acho que é nisso que tem que ser focado a pauta, principalmente. Por quê? Você somente realizar os exames de rotina, todo ano eu vou lá, faço ultrassom de mamas, ou mamografia, colho o Papa Nicolau, não é o suficiente. Isso não é uma prevenção. Isso, na verdade, é um rastreamento. A prevenção começa com a mudança dos hábitos de vida. Então, você ter uma alimentação mais saudável, fazer uma suplementação adequada, sair do sedentarismo, abandonar o tabagismo, enfim, as mudanças de hábitos é que vão começar a fazer a parte de prevenção. E, obviamente, com a parte médica, com uma suplementação, você complementando aquilo do seu estilo de vida, você consegue prevenir. Então, isso é importante as pessoas entenderem. Quando a gente faz os exames, são exames de rastreamento. Apesar de muitas vezes falarem assim, o exame preventivo, não, o exame não previne o câncer. Se ele tiver que aparecer, ele vai aparecer. Ele simplesmente faz o rastreamento. E quanto mais precoce o rastreamento, melhor. Então, além de tudo, além dessa parte de conscientização e da parte de rastreamento, pensar na prevenção. Que, obviamente, se você tiver hábitos de vida mais saudáveis, muito mais difícil da doença aparecer. Lembrando que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas as pessoas não são mais reféns da genética. Eu ia entrar nessa parte, não é uma sentença. Não é uma sentença, exatamente. Não é porque a sua mãe, de repente, teve um câncer de mama, que a sua irmã teve um câncer de mama, que obrigatoriamente você vai desenvolver um câncer de mama. Existem maneiras de você, tendo hábitos de vida saudáveis, de você prevenir o aparecimento desse câncer, da doença, desse gene se manifestar. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Aí, vou começar então já com os temas que a gente dividiu em alguns, né, para também facilitar e entender o que a gente tem que prestar atenção. Equilíbrio do estresse. Há tempos que você fala sobre isso também, né? Falamos bastante. Bom, está comprovado cientificamente, né, que o manejo do estresse ele é fundamental para o controle e também para a melhor resposta ao tratamento de diversas doenças, não apenas do câncer de mama, mas para a gente equilibrar nosso sistema imunológico, para a gente ter uma melhor resposta das nossas células. Então, é importante a gente entender isso, essa visão que a gente fala integral da saúde da mulher e de todo o indivíduo, na verdade, de você enxergar corpo, mente e espírito. Então, cada um na sua crença, o que vai fazer, mas que você procure atividades que possam te trazer bem-estar, que você possa, não adianta nada, né? A pessoa trabalhar pra caramba, juntar dinheiro e tal, se você não tiver saúde, você não vai fazer nada com isso. Então, assim, equilibrar, né, Carol? Então, quem gosta de atividade física, então vai praticar mais atividade física, quem não gosta, então que procure algo que possa trazer prazer, mas que possa entrar isso. Meditação, né? Então, aquela questão do mindfulness que a gente precisa. Então, tudo isso vai ser importante para a pessoa se equilibrar e ter uma melhor resposta do seu sistema imunológico
imunológico, melhorar níveis de cortisol, que tudo isso vai ser benefício para a saúde. O que me chama a atenção, doutor Domingos, eu sei que você tem pacientes de várias idades, mas também, doutora Érica também cuida de adolescentes, Sim. né? Das meninas adolescentes, que é um trabalho também muito bonito, mas o que me chama a atenção é justamente observar, então, que mulheres muito jovens já apresentam problemas mais sérios. E ainda pensando nessa questão do equilíbrio, então de encontrar alguma coisa que coloque a nossa balança equilibrada, você nota isso na clínica, no consultório, que muitas vezes as mulheres, assim, a gente quer abraçar o mundo, que foi o início até da nossa conversa, e a gente acaba esquecendo da nossa própria saúde e antes da hora a gente já apresenta problemas mais graves. Eu tenho notado isso pelo que a gente recebe de mensagens do público. Você tem notado isso em clínica? Sem sombra de dúvida. Se a gente for parar para analisar, Carol, os hábitos de vida mudaram muito dos últimos anos para cá. Hoje as pessoas andam menos, se locomovem muito mais com veículos, de carro e tudo mais. Apesar que agora está voltando, né, o pessoal pedalando mais e tudo mais. Basicamente as pessoas vão daqui na esquina, vão de carro. Então, antigamente, os nossos avós andavam muito mais, tomavam muito mais sol. A alimentação era muito mais saudável. A gente sempre brinca, descascava mais do que desempacotava, né? Exatamente. Uma alimentação muito mais saudável. Então, essa geração acabou tendo mais problemas e as patologias começaram a aparecer mais precocemente, né? Claro que com o avanço da medicina, você também tem a capacidade de detectar mais precocemente essas alterações. Isso também é uma coisa muito boa. Tá. Mas tem sim aparecido cada vez mais cedo. Principalmente falando propriamente do câncer de mama, cada vez mais a gente tem visto mulheres mais jovens apresentando a doença. Por quê? Justamente por questões de hábitos de vida. Hábitos de vida, que a Érica falou assim, atividade física, tem que procurar alguma coisa que goste, tem que fazer. Eu falo toda hora nas redes sociais, eu brinco, eu não gosto de fazer, mas eu faço, porque precisa. Não é porque por vaidade, para ficar com um corpo bonito, não é isso, é por saúde, porque tem necessidade. Então, cria os bons hábitos e se torne escravo deles. É mais ou menos isso. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente precisa se conscientizar. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, dificilmente a gente vai conseguir ter saúde. E um dia a conta chega, né? Acho que isso para todo mundo. Então, é que as pessoas também têm a ideia errada de tipo, eu tô bem, eu fiz meus exames, tá tudo ótimo, não apareceu nada. Eu tô acima do peso, mas meu colesterol tá bom. Eu nem tô com diabetes. Parece que as pessoas ficam esperando aparecer o problema. Verdade. Aparecer uma doença, né? Ali a pessoa fala, olha, realmente você está doente, para ela falar, não, agora eu vou mudar. Então, pra quê, né? Fala, se a gente pode aprender com amor, pra que aprender com a dor, né? Vamos aprender com amor. Então, assim, lembre-se que assim, hoje você talvez com 20 anos, 30 anos, você pode estar se sentindo bem, mas como que vai ser sua vida aos 50? Como que vai ser sua vida aos 60, 80? Que tipo de idoso você quer ser? Você quer ser aquele idoso que precisa ficar acamado, com fralda geriátrica, ter um home care em casa, ou ter que ficar numa casa de repouso, ou a sua família inteira para você tomar um banho, para você se alimentar, ter que levar a colher à sua boca? Ou você quer ser aquele idoso que a gente vê às vezes na praia, né, de manhã fazendo a caminhada, já andando? Eu brinco, eu falo, nossa, eu lembro que a Abby acho que comemorou 80 anos na Disney. Eu falo, gente, eu quero ser uma vovó assim, sabe? Eu quero comemorar meus 80 anos viajando com as amigas. É isso mesmo. Não, e que realmente não aparenta, né, a idade quando a gente fala desse pique todo. Tem mulheres que estão aí na terceira idade e que correm muito, que são maratonistas e que fazem paces, enfim, incríveis. Você fala, meu Deus, isso é um investimento de uma vida na atividade física e no esporte. Exatamente. Eu vou colocar o próximo tema pra gente seguir. Já tem perguntinhas do público, hein, gente? Aproveitem que eles estão ao vivo. Vai lá no @VocêBonitaTV e escreva pra gente. Olha lá. O próximo tema é esse. Alimente-se bem. Falando em alimentação, ainda que não seja a especialidade de vocês, eu sei que está diretamente ligado ao trabalho que vocês fazem. Hoje, então, o que a gente já sabe que, de fato, pode ser, sim, algo que seja aquele gatilho para o aparecimento da doença? Bom, principalmente tem estudo até mostrando a diferença de mulheres ocidentais e orientais. Aí fizeram um estudo, inclusive, colocando mulheres orientais indo morar na América do Norte. E aí, quando elas foram morar e começaram a ter os hábitos das norte-americanas, com a alimentação mais industrializada, excesso de farinha, alimentos inflamatórios, o risco delas também aumentou mais de 10% para câncer de mama. Uau! Então, ou seja, a gente não é mais refém da genética, como o Domingos acabou de falar,
lá. Então, os nossos hábitos de vida, eles vão influenciar positivamente ou negativamente. Então, se você tiver hábitos de vida em que você consumir alimentos muito inflamatórios, excesso de leite, derivados, excesso de carne vermelha também, tudo isso vai te prejudicar. Enlatados, alimentos, aquele macarrão instantâneo, né, que ele já é frito, pré-cozido antes, é cheio de produtos químicos, tudo isso vai te prejudicar. Agora, por outro lado, se tiver uma alimentação mais balanceada, com excesso de verduras, verdes escuras, crucíferas, tudo isso vai fazer, com certeza, você melhorar a diferença. Uma coisa interessante, Carol, até dou exemplo na própria natureza. Se você pegar as abelhas elas são todas irmãs gêmeas entre si, elas têm o mesmo genoma, ou seja, a carga genética é a mesma. Por que uma abelha rainha, ela vive muito mais do que as abelhas operárias, sendo que elas têm a mesma genética? Na verdade, é porque a abelha rainha é a única que consome a geleia real. Então você veja como uma alimentação diferenciada pode mudar totalmente uma vida. Mesmo que você tenha o mesmo genoma, você consegue ter uma longevidade maior dependendo de como você faz a sua alimentação. E aí a gente vai até mais além. Além da alimentação, você tem a parte de suplementação, que é o que você vai suplementar aquilo que você não conseguiu tirar 100% ali dos alimentos. Até porque os alimentos mudaram ao longo dos anos. Né? Antigamente, você pegava uma fruta, uma verdura, ela tinha muito mais nutrientes do que ela tem hoje. Porque de tanto plantar naquele solo e muitas vezes não repor os nutrientes no solo, hoje não tem a mesma quantidade de vitaminas e minerais. Então a gente precisa repor. A gente fala, por exemplo, da vitamina D, que hoje muito se fala. Vitamina D você não vai conseguir praticamente nada em alimento. O que a vitamina D vem da onde? Do sol. Agora me fala hoje, na vida corrida, quem hoje tem tempo para todo dia tomar nem que seja 15 minutos de sol? Muito difícil. Eu não tenho, a Érica não tem, acredito que você também não tenha. Não. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que suplementar. Então, a suplementação ela vem integrada com uma alimentação balanceada. É muito importante para que a gente tenha saúde. E você também, nesses últimos meses, que eu assisto bastante os stories de vocês, a questão da vitamina D tem sido recomendada e ligada até ao Covid, né? De pacientes que têm uma vitamina D, então, melhor, tiveram aí, de acordo com alguns estudos, menos agravamento da doença. Na verdade, não vai ser uma vitamina nenhuma, vai ser a salvadora da pátria. É isso que as pessoas precisam entender. É a soma. É a somatória de hábitos de vida. Então, não adianta você... Eu fumo, eu bebo todos os dias, me alimento mal, mas eu vou ali tomar uma vitamina D. Então eu posso sair na rua, que eu não vou ter Covid ou câncer de mama ou qualquer outra doença. Não é isso que a gente está falando. Pelo contrário, é a somatória, são hábitos de vida. O dia a dia você tendo hábitos saudáveis. Lembrando que a suplementação, ela é a cerejinha do bolo. Então ela só vai vir para aquela pessoa que realmente já faz tudo certinho, mas de repente, na cidade onde ela mora, não chega tantas frutas do jeito que ela quer, ou ela quer consumir mais orgânico e não está conseguindo. Você vai ali suplementar algumas coisas. Não tem como a pessoa comer o que ela quiser, eu só como fast food, besteira, mas eu vou ali vou manipular uma pílula mágica e acabou meus problemas. Não é isso. A suplementação, ela vai fazer ali a cerejinha, sabe? O detalhe. Mas o que faz a base é a alimentação. Então, por isso que todo mundo eu indico, eu falo, não tem como a gente falar em medicina sem falar num bom nutricionista. Os nutricionistas são cada vez melhores, nutricionista funcional, entendendo como a gente pode, através da alimentação, fazer que a alimentação seja o nosso remédio, né? Sem dúvida. É isso. E sai mais barato também. Sim. Vamos lá para a perguntinha do público, já quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo pra Mara, obrigada, viu? Fiz a mamografia e não tinha nada, mas 2 meses depois comecei a sentir dor e fui diagnosticada com câncer de mama. Qual é a frequência que devemos, então, fazer os exames? E essas questões, às vezes existem também situações que são mais raras, mas que acontecem, né? Que às vezes num primeiro exame não detecta. Como é que é isso? Na verdade, Carol, depende. Às vezes ela já poderia estar com um câncer quando ela fez o exame e só detectou, só que ainda não dava para ser rastreado, né? Foi crescendo na sequência. Mas depende muito de quem fez, aonde fez, a técnica que foi feita, que tipo de exame. E em questão da frequência é muito relativo. Geralmente, o ginecologista ele vai acabar indicando para a mulher aquela frequência adequada em relação ao seu histórico familiar, ao seu histórico pessoal, que vai diferenciar, vai ser diferente de pessoa a pessoa. Aos exames anteriores, então se ela já tem vários anos já tem com nódulos, os exames se não que tem... estão negativos, pode de repente espaçar mais essa frequência. Às Se tem vezes algum pode ser nódulo anual, suspeito, às vezes a cada 2 coisa. anos, a cada 3 anos em alguns países a recomendação, mas isso vai variar muito de mulher para mulher. Por isso que a gente gosta de individualizar bem, né? Mas no caso dela, depende da idade, ela não pôs a idade,
idade, acho que é importante ela conversar diretamente com o médico dela e ver de acordo com a idade dela esse rastreamento, como deve ser feito, principalmente a gente levando em conta hábitos de vida e também o histórico familiar. E existem vários tipos de tumor, né? Tem tumores que são mais lentos de progressão, tem tumores mais agressivos, então também depende muito do tipo de tumor que apareceu. Agora, quando a gente fala em padrão ouro para esse rastreamento, a gente está falando no quê? Para o rastreamento, a gente começa, você tem ultrassom de mamas, mamografia, ressonância nuclear magnética. Tá. Geralmente são os 3 exames mais utilizados para rastreamento de nódulos, cistos e o próprio câncer de mama. E aí, claro, entendendo um deles, vindo com alguma, né, já com algo que vocês já notem uma diferença, vocês vão acrescentando. Aí vai fazer biópsia, sim, aí vai embora o rastreamento. Existem algumas variações e indicações. Por exemplo, é uma mulher que tem prótese de mama, se não tem, se fez redução de mama, se não fez, tem histórico na família, histórico próximo, mãe, irmã com câncer de mama ou não. Questão dos hábitos de vida, tabagismo, enfim, uso de anticoncepcionais por longo prazo. Tem várias questões que a gente tem que abordar na consulta para entender onde essa mulher se encaixa na questão de risco para câncer de mama. E quais os tipos de exame que são os mais indicados para aquela mulher naquela faixa etária. Perfeito. Tá, e tem mais perguntinha do público na tela que escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Emi, né? Um beijo. Basicamente, A partir de que idade, então, devemos buscar o exame de mamografia? geralmente a gente pode fazer a partir dos 40 anos, em alguns casos com 35 anos pode fazer uma de base para ter ali uma referência depois quando a mulher chegar aos 40. Tá. Porém, às vezes o rastreamento vai ser um pouquinho mais precoce, principalmente se ela tem casos na família. Então, às vezes, a mulher que teve caso, a gente tem que começar o rastreamento 10 anos antes da época que apareceu na mãe. Então, por exemplo, a mãe apareceu com 50, a gente vai começar aos 40. A mamãe teve aos 40 anos, que é uma mulher jovem, então nessa filha o ideal é começar o rastreamento mais cedo. Então, tudo vai depender, por isso que não é uma receitinha de bolo. Mas se a mulher não tem fator de risco nenhum, a partir dos 40 anos, para pelo menos ter uma primeira, já é uma data ideal. É o ideal. E que a gente deve fazer, já já a gente vai falar então do autoexame também, vocês vão explicar, eu acho que é sempre importante a gente tocar nesse assunto do autoexame. Vamos para o próximo tema, que a gente está destacando alguns e já já tem mais perguntinha do público. Então, evite bebida alcoólica em excesso. A quarentena, fizemos essa pauta aqui, fez o pessoal, né não? Dá uma, aumentadinha no consumo da bebida alcoólica. E aí, o que falar de bebida alcoólica? Carol, na verdade, quando diz ali evitar bebida alcoólica em excesso, devemos evitar tudo em excesso. É verdade. Né? O equilíbrio, de novo, é o mais importante, né? Mas é claro, aquela pessoa que tem alguns hábitos, né? Por exemplo, a pessoa que bebe todos os dias. A gente sabe que a bebida alcoólica ela vai ter uma atuação negativa, ela vai atuar como um disruptor endócrino, vai alterar a produção hormonal, vai estimular a reprodução celular de forma inadequada. Então, é sim um fator de risco. Não só para câncer, mas para várias outras patologias, né? A parte hepática, cirrose e por aí vai. Então, tudo que for em excesso, a gente tem que tirar das nossas vidas, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando fala assim, a bebida alcoólica faz mal. Depende. Se é aquela pessoa que vai tomar uma taça de vinho de vez em quando no final de semana, obviamente você não vai morrer por causa de cirrose por conta disso. Entendi. Agora, se é uma pessoa que toma 1, 2 garrafas de vinho todos os dias, aí você saiu do padrão, obviamente. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Então, você pode ter hábitos de vida saudáveis e, obviamente, ter direito às suas exceções esporádicas. Né? Então, isso é o mais importante. Você vai viver uma vida inteira comendo regrado, não vai nunca ser de uma dieta? Lógico que não. É impossível, Você vai ter as suas exceções. A gente Esse é o até contra equilíbrio. esse terrorismo nutricional, pelo contrário, eu acho que o equilíbrio é a chave. Mas tem gente que fala assim, não, eu só bebo socialmente, mas a vida social da pessoa é muito agitada, Todo sabe? dia, tem reunião todo dia de negócio. Ela é Eu terça, já dei quarta uma e acalmada, quinta, preciso acalmar de novo, que voltou todos os negócios, eu já me animei de novo. Mas Então... vocês sabem que eu sou uma rodinha, tenho rodinha. Mas mas claro, não Mas pode... é com equilíbrio, entendeu? Então, assim, claro que você pode, no final de semana, um dia especial, você vai tomar um vinho com seus amigos, com seu parceiro, não tem problema nenhum. Agora, tem gente que todos os dias chega em casa e abre uma garrafa de vinho. E bebe inteira. Todos os dias. E a pessoa não percebe, Carol, porque vai bebendo aos pouquinhos e você vai acostumando e a sua tolerância vai aumentando. Então, antes se bebia uma taça e começava a ficar um pouquinho zonza aí parava, a pessoa tendo esse hábito todos os dias e muitas vezes ela não percebe o problema do alcoolismo, porque muitas
muitas estão já totalmente dependentes e não enxergam. Então é super importante você rever, né, os hábitos e entender o que está acontecendo. E é impossível, eu digo isso como uma apreciadora de vinho, vocês sabem, e eu tenho lá a minha rotina do vinho e tal, mas é impossível se você passar do limite, você manter a sua frequência de treinos, Sim. você manter o rendimento na atividade física e você manter um rendimento profissional. Sim. Então é um negócio que atrapalha realmente se você não tiver ali um ponto, né, de limite. Sim, é essa com palavra. certeza. Equilíbrio. Limite, equilíbrio. Tem mais perguntinha, Glaucia? Vamos então para mais um tema, olha lá. E já perguntinhas do público. Ah, aí ó, já antecipei. Prática da atividade física. Oh, que maravilha. É uma das coisas que eu mais sou fã na minha vida. A gente fala de Outubro Rosa, de câncer de mama, de papo feminino, mas é super importante que os homens também estejam, né, envolvidos aí para entender até que ponto também podem ajudar as suas mulheres, né? Não, meninos? Eles ficam ligadinhos nas informações. Vamos colocar mais perguntinha do público, já a gente retoma a questão da atividade física, mas tem pergunta importante, olha lá. Um beijo, Margarete, obrigada. A partir de que idade começa, então, a reposição hormonal e se é seguro? O assunto da reposição hormonal é sempre polêmico, então vamos lá, vamos ouvi-los. Sempre. Na verdade, assim, quando se fala em reposição hormonal, a primeira coisa que se pensa é na mulher menopausada. Naquela mulher que perdeu a função ovariana, né, entrou na menopausa, deixou de produzir hormônios e você vai repor esses hormônios na mulher porque ela está tendo alguns sintomas. Às vezes sintomas de calores, fogachos, ressecamento vaginal, perda de libido, ganho de peso, dislipidemias, aumento de colesterol, triglicéridos, ou seja, ela está tendo algumas alterações próprias da menopausa e que muitas vezes a reposição hormonal vai ajudar a amenizar. Tá. Mas você também pode repor hormônios na mulher sem ser na menopausa, dependendo dos sintomas que ela tem. Tá. Então, mulheres que têm a deficiência de algum tipo de hormônio, seja de uma progesterona, de uma testosterona, obviamente para aquelas que precisam, que têm indicação médica, você também pode fazer. Então, a reposição hormonal vai depender, não existe uma idade específica para começar. Vai depender do que a mulher apresenta, do que ela tem de sintomatologia. Eu tenho pacientes, por exemplo, já estou com uma paciente com 31 para 32 anos em menopausa precoce. Essa mulher vai começar uma reposição muito mais cedo do que aquela que entrou na menopausa aos 55 anos, por exemplo. Então vai variar muito, vai depender muito das indicações médicas. Vamos colocar mais uma perguntinha, a gente segue. Se tiver mais de reposição hormonal, a gente continua. Olha lá, chegaram várias, claro. Fernanda, um beijo, obrigada. No ultrassom e na mamografia está difícil a visualização dos cistos que possuo bilateralmente. Há algum outro exame indicado? Pois estou com um cisto suspeito. Bom, para avaliação das mamas, além de ultrassom e mamografia, a ressonância de mamas também pode ser feita. Tá. E aí precisa ver se é um cisto suspeito, muitas vezes talvez seja necessário fazer uma punção, né? E aí mandar para análise, passar com o mastologista, que é o especialista realmente na saúde das mamas, para fazer a avaliação. Então, geralmente são esses exames Então principais. ainda tem uma ressonância Sim. após a mamografia e até a punção, Sim. para ter certeza. Tá aí. Mais perguntinha? Obrigada, Elisângela, um beijo. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Ela sente muita dor. Então, a pergunta dela é se é normal. Vamos entender os sinais também, né? Os sintomas, muitas vezes, porque existem doenças muito silenciosas e algumas com manifestações. Já. Vamos lá, deixamos uma perguntinha, então, a respeito de dor, né? Acho que da Elisângela. Isso. Ela diz, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e ela sente muita dor, então pergunta se é normal. Na verdade, nem todo câncer pode doer, principalmente se diagnosticado precocemente, mas tem alguns tipos que sim, vão crescendo, pode causar dor, dormência, pode causar dor na região axilar também e no local das mamas. E tem um tipo de câncer que ele é inflamatório, que além dele dar dor, ele pode formar um processo inflamatório, a pele ficar realmente mais avermelhada, um aspecto que a gente chama em casca de laranja, mais endurecida, e isso levar a bastante dor. Então é importante sim, com certeza, voltar no médico, né, avaliar como que está, não sei se já começou o tratamento, está no meio do tratamento, ela não explicou direito essa parte, mas com certeza comunicar ao médico para também receber a medicação adequada para enfrentar esse período também, né, porque além da dor física tem a dor da alma, né, Carol, quando tem um diagnóstico difícil como esse. E alguns tumores se manifestam, inclusive, com ulcerações, com feridas na mama. Então, às vezes a mulher acha, nossa,
cocei, parece que machucou e muitas vezes já é um sintoma do câncer de mama. Então, super importante qualquer alteração que apareça na sua mama, seja um nódulo palpável, dor, uma vermelhidão ou uma ulceração, qualquer machucado, procurar um mastologista imediatamente para uma avaliação. Perfeito. Mais perguntinha. Vamos seguir com as perguntinhas do público, que eu sei que vocês adoram. Olha lá. Obrigada, Gil. Um beijo. Boa tarde. Pilates é um bom exercício físico? Vamos falar aí de algumas atividades, já que a gente tinha o tema atividade física. Na verdade, o importante da atividade física é você se encontrar. Seja fazendo yoga, treinamento funcional, crossfit, pilates. Pilates, sim, ele é importante, até nas gestantes a gente indica bastante, mas para a saúde de qualquer pessoa, tem a questão da postura, a questão de alongamento. Então, ele é, sim, um exercício muito bom. Mas mais do que isso, você procurar aquilo que te agrada. Então, tem gente que não gosta de nada, né? Como é o caso de uma pessoa que dificilmente... Eu falo que eu não libero endorfina, eu libero odiorfina. Odiorfina, mas faz, né? Mas faz o que precisa. Mas tem ó, que eu tô fazer. orgulhosa, todos os dias da semana. E acorda cedo ainda, porque ele Todo dia. começa cedo e ele Sim. ainda vai mais cedo, que é mais difícil. A Erika falou, o importante é você se encontrar. Eu me encontro todo dia com o meu personal, não gostando, mas me encontro e a gente faz, não tem jeito. É isso, é igual o negócio da dieta, né? Qual é a dieta que você consegue fazer? Então, a atividade física é aquela que você consegue praticar. Exatamente. Não tem, né? Não tem talvez melhor ou pior, desde que... O mais importante é a pessoa se conscientizar, que a atividade física tem que fazer parte da vida dela. Não importa qual seja, pode ser um esporte, quem gosta de jogar tênis, quem gosta de jogar bola, quem gosta de academia, quem gosta de correr, não importa qual seja. Você tem que sair do sedentarismo e ter uma atividade física para o seu bem-estar, para a sua saúde. É tipo escovar os dentes. Às vezes você não vai amar, nossa, eu amo escovar os dentes. Eu vou lá, amo, passo fio dental, fico meia hora. Às vezes pode não amar, mas Exato. não tem que fazer. É um hábito porque não é que tem que para ser uma criado. saúde. É igual para atividade física. É disciplina. É disciplina. Tá aí. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Fernanda. Um beijo. Tenho um nódulo no seio, mas não constatou na mamografia, e sim no ultrassom de mama. Quanto a mamografia é segura para esse diagnóstico? Na verdade, um exame complementa o outro. Tem alguns tipos de lesões que serão mais visíveis no ultrassom, outros serão mais visíveis na mamografia. Tá. Por isso são exames complementares. Você não tem indicação de um ou de outro, são exames que um complementa o outro. Muitas vezes quando você encontra um nódulo ao ultrassom, você solicita uma mamografia para complementação do laudo deste ultrassom. Entendi. E obviamente dependendo da idade, aí você acrescenta a mamografia como sendo um exame também de rastreamento periódico anual, por exemplo. Então, as indicações, assim, basicamente para uma mulher mais jovem, você começa com um ultrassom de mamas. E detectando algum tipo de lesão, você migra para uma mamografia, solicita uma mamografia para complementação deste laudo. Como é que hoje, então, as mulheres que já apresentam algum cisto, já encontraram, que estão ali ou benignos ou, enfim, que não crescem, suspeitos, né, suspeitos, como é que é esse cuidado, então, periódico para a mulher que já apresenta nódulos, enfim, cistos? No próprio exame, o médico que faz essa parte de imagem vai dar ali a classificação, né? Se é benigno, totalmente benigno, se é algum suspeito. E aí, com isso, você faz um screening já e de acordo com o tempo. Então, recomenda-se repetir em 6 meses. Então, a gente vai orientando repetir com uma frequência maior. Tá. Então, observar. Então, assim, observar a característica desse cisto, o conteúdo dele, se é regular ou não. Então, tudo isso é importante. Então, está o médico crescendo, se não está, irrigação. Exatamente. Se tem fluxo de irrigação ou não. E essa classificação que a Erika falou, que a gente chama do BIRADS, né? Principalmente, você tem a classificação que vai desde o 0 até o mais avançado. Então, você tem nódulo benigno, provavelmente benigno, suspeito, provavelmente maligno e assim por diante. Então, dependendo da classificação, o médico vai falar, opa, esse aqui é um nódulo suspeito, vamos indicar uma punção para fazer um exame anatomopatológico. Fez o anatomopatológico, veio negativo para câncer, vai fazer o acompanhamento um pouquinho mais espaçado e assim por diante. Então, vai depender do tipo de alteração e dessa classificação dada no ultrassom ou na mamografia. E tem muitos cistos e nódulos que a mulher pode ter a vida inteira, que aquilo ali nunca vai virar câncer, que não é potencialmente maligno, mas é ali uma alteração da mama benigna, que só precisa de acompanhamento, mas que ela pode conviver aquilo bem. Agora tem outros que são maiores, ou alguns nódulos, um fibroadenoma, por exemplo, que ele pode estar maior, ele pode estar incomodando, está crescendo, e por mais que seja benigno, é indicado fazer uma cirurgia para remoção. Então também, tirar ou não, depende do tamanho, da localização, se está levando algum sintoma ou não.